Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Sensvaga, curso de Física Básica, volume 1. Vamos resolver o capítulo 11, que trata sobre rotações e momento angular. A questão que iremos desenvolver aqui nesta aula é a questão número 6 deste mesmo capítulo, tá? Então nós vamos ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo, tá? Então o problema diz o seguinte aqui, o problema 6 desse capítulo, tá? Considere o movimento de uma partícula de massa mzinho, né, num campo de forças centrais associado à energia potencial U de R, onde R é a distância da partícula ao centro de forças O. Neste movimento, a magnitude L do momento angular da partícula em relação a O se conserva. Sejam R e θ as componentes em coordenadas polares do vetor de posição R da partícula em relação à origem O. Letra A. Mostre que as componentes em coordenadas polares do vetor velocidade v da partícula são Vr, dr dθ, a velocidade radial, e Vθ a componente transversa da velocidade, igual a r dθ dt. Mostre que L, momento angular, é mr Vθ. B. Mostre que a energia total E da partícula é dada por E igual a meio de m Vr ao quadrado mais o potencial efetivo, onde o potencial efetivo é U de R mais L quadrado sobre 2mr quadrado. Chama-se o potencial efetivo para o movimento na direção radial entre 0 e infinito de R, né? O termo L quadrado 2mr quadrado associado à energia cinética de rotação da partícula em torno do centro é chamado de potencial centrífugo. Como E e L se conservam, o problema se reduz ao do movimento unidimensional de direção radial na presença do potencial efetivo Vf. C. Esboça o gráfico Vf quando o de R corresponde à atração gravitacional entre a partícula de massa mzinho e a outra de massa m muito maior que mzinho, que pode ser tratada como centro de forças fixos em O. Ok? Então esse, né, é o problema 6 desse capítulo 11, tá? Então vamos desenvolver aqui o problema. Então vamos começar aqui, né, fazendo aqui o desenho, né? Aqui a massa mzinho, né, em coordenadas polares, né, R chapéu saindo, θ tangente à trajetória. A distância O ao ponto onde a partícula está, né, eu chamo esse braço de vetor R. Tem um ângulo θ em relação ao eixo horizontal X, eixo Y, eixo Z saindo do plano desse papel. Tem momento angular e aqui você tem uma força central, né, atuando na partícula de massa mzinho na direção aqui que une a origem ao ponto onde a partícula se encontra, tá? E aí tem potencial também radial U de R. Então esse é um problema bidimensional, você pode entender ele como um problema nas coordenadas x e y ou nas coordenadas R e θ, que são as coordenadas polares. Beleza? Então para iniciar a resolução do problema, lembra que tanto os versores R e θ são dados em relação aos versores I e J na direção x e y, né? Através dessas decomposições, né? Você pode mostrar isso tranquilamente, né? Usando produto escalar, produto vetorial, montando um sistema ou de outra forma, né? Note que se você derivar o R chapéu em relação a θ, você obtém θ chapéu, derivado do cosseno é menos seno, do seno dá o cosseno. Esses versores são constantes. Se você derivar o θ em relação ao ângulo, você vai obter menos R chapéu, né? E aí para você encontrar o vetor posição, né? O vetor posição é um módulo R na direção R chapéu. Então esse vetor R, ele é o módulo dele nessa direção, tá aqui. Esse é o vetor posição. E a velocidade, basta derivar toda essa expressão. Se você derivar, você vai obter R ponto, R chapéu, mais R dr dt, né? Você vai ter que aplicar a derivada do produto, né? Deriva o primeiro, conserva o segundo, mais conserva o primeiro, deriva o segundo em relação ao tempo. Só que você lembra que esse R chapéu não é uma função explícita do tempo, e sim do ângulo. Então você vai aplicar uma regra da cadeia aqui. Quando você aplicar a regra da cadeia, você vai mostrar que esse termo aqui, ó, é θ ponto. Aqui dr dθ, derivar o R chapéu em relação a θ, você vai obter θ chapéu. Aí repete θ ponto, R. E esse cara aqui é VR, R chapéu. Então esse é o vetor velocidade da tua partícula aqui em coordenadas polares, né? Aí lembra lá de vetores, né, que você pode pegar um vetor, né, já que é um vetor no plano em coordenada polar, você pode fazer a decomposição, que esse vetor V, velocidade, é uma componente radial na direção R chapéu, mais uma componente tangencial θ chapéu.
onde você comparando aqui esse VR é R ponto e Vθ é R θ ponto. Aqui, ó. Essa é a conclusão que você chega através dessa comparação desse resultado com esse já conhecido lá de vetores, perfeito? E agora vamos obter o momento angular, né? Então, o momento angular, pessoal, ele será o seguinte, né? O momento angular é o braço, o vetor R, produto vetorial com momento linear. Esse momento linear MV, pode colocar aqui em evidência MR, só vai fazer o produto vetorial entre os vetores R chapéu e V. Quem é esse vetor V? Esse vetor V é exatamente esse resultado aqui, que nós já obtivemos, tá? Vou substituir. E aí, quando você fizer essa substituição, aqui, ó, você vai fazer o produto vetorial R com R, 0. R θ, K chapéu. Vai ficar MR Vθ. Esse já é o resultado que ele quer que você encontre na letra A, né, do problema. Então, o vetor, o momento angular, é MR. Quem é Vθ? Vθ é R θ ponto. Com esse R dá R quadrado, θ ponto M, na direção K. Então, esse é o vetor momento angular, tá? O módulo dele, basta tirar, o módulo dele vai ser MR quadrado θ ponto. Tira o versor K chapéu, que é o versor que aponta na direção do eixo Z, saindo do plano do papel, tá? E aí, vamos calcular agora a letra B. Na letra B, o que é interessante notar, né, que esse problema é um problema bidimensional. E aí você vai aplicar as leis de Newton nesse problema, você vai obter duas equações, né? Ó, perceba. Então, a força resultante é a massa vezes a aceleração. E aí você sabe o seguinte, que essa força, né, você pode fazer a decomposição em duas partes, uma radial e uma tangencial. A radial ela é diferente de zero, ele disse que é uma força central, né? Ou seja, depende somente do raio. E a componente tangente não existe, não tem componente tangente da força, então ela é nula. E aí, massa vezes aceleração, onde essa aceleração você também pode fazer uma decomposição em parte radial e parte tangencial, perfeito? Quando você fizer isso, o que vai acontecer é que você vai, lembra, você obteve a velocidade aqui, ó. Então, se você derivar esse termo aqui no tempo, você vai obter a aceleração. Então, você vai aplicar a derivada do produto aqui, derivada do produto de 10 funções e duas funções. O resultado, você vai obter a aceleração em coordenada polar. Então, você vai obter a aceleração exatamente desse jeito. Uma parte radial, R2 ponto, de menos R, θ ponto ao quadrado, e uma parte tangencial, 2R ponto, θ2 ponto, mais R. E aí você vai igualar, né, lado esquerdo, direito com lado esquerdo. Então, R iguala com R, θ com θ. A componente tangencial ela vai ser nula, e a componente radial vai ser igual à força radial. Então, com isso, nós vamos obter duas equações diferenciais, né? Uma equação diferencial para R e uma equação diferencial para θ. O que é interessante notar é que essas duas equações diferenciais são acopladas, né? Mas é um acoplamento, digamos assim, aparente, né? Então, perceba que aqui para você obter a equação diferencial radial aqui, a equação diferencial ordinária para R, depende do θ ponto. Aí, qual é a equação diferencial do θ ponto? É a de baixo. Para você resolver a equação de θ ponto, né, você precisa conhecer R ponto e R. Mas para você obter a equação de R, a de cima, você precisa de θ, ou seja, uma depende da outra. Então, é uma equação diferencial ordinária acoplada, mas é um acoplamento aparente. Por quê? Porque você pode mostrar que a equação de cima você mostra que a energia total mecânica do sistema é conservada, e a de baixo você pode mostrar que o momento angular é conservado. Então, perceba que quando você tem um sistema onde a única força que existe é a força radial, você pode mostrar que esse sistema ele vai conservar tanto a energia cinética, a energia mecânica total, como o momento angular, né? Então, vamos mostrar cada uma das conservações, né? Vou começar aqui com a parte tangencial. Então, para mostrar a parte tangencial, você vai pegar o momento angular, que você já calculou no item A, e você deriva no tempo. Quando você derivar no tempo, você vai tirar M e K são constantes, você vai derivar no tempo essas duas funções. Então, vai dar duas vezes a função, vezes R ponto, θ ponto, mais aqui repete a função R quadrado e deriva θ ponto, que está θ 2 pontos.
tire em evidência R, fica MRK e fica esse termo aqui dentro do parênteses. Esse termo dentro do parênteses é exatamente esse que é igual a zero, né? Que você já aplicou as leis de Newton. E aí, se esse termo é zero, todo esse termo aqui se anula, vai dar um vetor nulo, tá? E aqui do outro lado esquerdo você tem dl dt. Então, a derivada do momento angular no tempo é zero, ou seja, o torque resultante é zero do sistema, ou se preferir, o momento angular L é uma constante. E esse momento angular é exatamente mr quadrado θ ponto k, chapéu. Ou seja, essa quantidade é preservada. De fato, a equação, a parte tangencial do problema, ela é uma consequência da conservação do momento angular L. Tá? Então, agora vamos mostrar a parte radial, que vai conservar a energia. Então, se você pegar a parte radial, que é essa aqui, o que você vai fazer? Você vai passar o m dividindo, né? E aí você vai obter essa expressão. E aí, quem é esse termo? Rθ ponto quadrado. Esse termo a gente vai associar com o momento angular, que ele é uma constante. Então, o momento angular é dado por essa expressão que a gente já obteve no item A. E aí, para calcular o módulo quadrático desse L, basta fazer L escalar L. Produto escalar dá o vetor ao quadrado, o módulo quadrático dele, né? Então, se você fizer isso, você vai obter essa expressão, m quadrado R4 θ ponto quadrado. Você vai isolar exatamente esse termo, Rθ ponto quadrado. Então, se você isolar Rθ ponto quadrado, passa m quadrado e r ao cubo para o outro lado, você vai obter a relação que esse termo é, em termos do momento angular, L quadrado, m quadrado, r ao cubo. Você substitui aqui, vai obter esse termo, e aí multiplica tudo por r ponto, ou dr dt. Quando você faz isso, você vai obter r ponto aqui, r ponto aqui, r ponto aqui. E aí o que é interessante notar, né, é que você pode escrever esse termo aqui, em termos da derivada no tempo de r ponto quadrado. Se você derivar no tempo meio de r ponto quadrado, você vai obter exatamente esse termo r ponto r dois pontos, tá? E aí você escreve esse termo em termos desse fator, igual, aí aqui 1 sobre m, a derivada no tempo você tira aqui, e o r você acopla com esse fr. Isso, no fundo, é uma integral que envolve f e dr, tá? Você pode escrever esse termo como uma integral, tá aqui, entre colchetes. Mais L quadrado, M quadrado, você colocou em evidência. E esse termo R ponto sobre R ao cubo, você pode escrever como sendo a derivada no tempo de meio de R quadrado. Se você derivar no tempo meio de R quadrado, você vai obter exatamente R ponto sobre R ao cubo. E aí perceba que tem derivada no tempo nos três termos. Você pega esses dois, passa para o lado esquerdo, iguala a zero e fatora dt de todos os termos. Você fatora, você vai obter exatamente o que está aqui em colchete. E aí significa dizer que a derivada no tempo de todo esse termo do colchete é zero, ou seja, todo esse colchete é igual a uma constante. E fazendo análise dimensional, esse termo constante, esse termo dentro do colchete é igual à própria energia do sistema, né? Eu chamei de E maiúsculo porque é a energia mecânica total do teu sistema deste problema 6, tá? E é uma constante. Tudo isso aqui tem dimensão de energia e energia é igual a uma constante. Está aqui. Está aqui o termo. Já vou passar o M. Eu posso multiplicar M em cima, fazer o produto de M em todos os termos. Você vai ficar com M aqui, corta o M daqui. Aqui corta esse M, fica só essa integral. Então isso aqui é a parte cinética. Esse cidadão aqui tem dimensão de potencial. E é o chamado potencial centrífugo, ele disse no problema, tá? Isso aqui, lembra que a força é menos o gradiente do potencial, logo a variação de potencial é menos uma integral de F escalar dr. Isso aqui é o trabalho, né? A variação de potencial, né, na energia potencial, é menos o trabalho realizado do teu sistema. E aqui você tem menos essa integral aqui é o resultado desse produto escalar aqui, ó. Vai dar FR dr. Então isso aqui mais, né, menos essa integral é a variação positiva da tua energia potencial. Isso aqui é o potencial centrífugo, isso aqui é a energia cinética do teu sistema. Ou seja, tudo isso aqui é energia mecânica, tá? E aí você chega nessa expressão, energia é meio de VR, esse aqui é o termo M,
R ponto é a tua velocidade radial, tá? Então tá aqui, né, a velocidade radial aqui ao quadrado, mais a velocidade, o potencial efetivo. O potencial efetivo é o de R mais L quadrado, 2m R². Então esse termo aqui eu vou chamar de U de R, e esse aqui é o potencial efetivo. Isso é o potencial centrífugo. Tudo isso aqui, a soma desses dois termos é o potencial efetivo. Isso aqui é energia cinética, é igual a energia total do teu sistema, tá? E aí, perceba que esse era um problema. Agora, você tinha inicialmente um problema bidimensional, né? Em duas coordenadas, x e y, r e θ, e você converteu esse problema para resolver uma única equação diferencial, que no caso é a parte radial, né? Porque a parte tangencial mostra que o momento angular é conservado, então você fica somente com uma equação diferencial que depende somente de R, né? Você desacoplou aqui as equações diferenciais, né? Você vai ter somente uma equação diferencial para R, e a parte de θ, se você bem olhar aqui, ó, a parte de θ ela foi eliminada, você só tem derivada em R, 1 sobre R ao cubo, e uma força que é puramente radial, não tem nenhuma parte tangencial. Toda a parte tangencial ela está dentro do momento angular, mas o momento angular ele é conservado, ele é uma constante. Então, L² m² é uma constante, 1 sobre R² é a variável R, 1 sobre m é uma constante e F é a componente radial. E então ficou uma equação diferencial puramente, depende somente de R. Você desacoplou a EDO que você tinha lá no início, né? Desacoplou e tornou o problema que era bidimensional num problema unidimensional, dependendo somente de R. Então, você simplificou a análise do problema e, de certa forma, você deixou ele mais simples, tá? E aí, na letra C, você tem que plotar o gráfico. Então, lembra que o potencial, plotar o gráfico é o potencial gravitacional, que é menos G mzinho sobre R. Se você plotar o potencial, ele tem duas partes. Uma parte positiva, que é essa aqui, ó, que é o potencial centrífugo. Então, se você vai plotar o potencial efetivo em função de R. Esse termo é puramente positivo, então o gráfico vai dar essa hipérbole aqui, cai com 1 sobre R2. Esse termo menos 1 sobre R também é uma hipérbole, só que para a parte de baixo, negativa aqui, que eu não fiz o desenho. E aí você vai ter que somar as duas partes. Se você somar as duas partes, se esse termo for maior que esse, você vai ter basicamente uma dependência do potencial efetivo em relação a R, que é essa curva em vermelho. Por outro lado, se você fizer exatamente o que ele pede na questão C, que é considerar que a massa M grande é muito maior que Mzinho, então esse termo ele é dominante em relação a esse, ou seja, o gráfico, a parte negativa, vai puxar o resultado positivo para baixo, né? Então, o que vai acontecer com essa curva? Ela vai ser puxada para baixo. E ela vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Então, o potencial efetivo, né, que é o potencial centrífugo mais a parte gravitacional, para M grande muito maior que Mzinho, o gráfico é esse em vermelho. Onde você tem aqui um ponto de mínimo, né? E aí, para você calcular esse ponto, né, esse ponto de mínimo, basta você pegar esse potencial efetivo, derivar em relação a R igual a zero. Quando você fizer isso, você vai encontrar qual é a posição aonde é esse ponto estacionário aqui. E essa posição é exatamente R0. E esse R0 vale quanto? Vale L² sobre G mzinho ao quadrado. Esse é o ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo está associado a uma energia efetiva inicial, né, mínima, o zero. E esse o zero, basta pegar o R0 e substituir aqui e aqui, que é dado por essa expressão. Beleza? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!